E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre colocação pronominal. Essa é a parte 1 da aula, você vai conhecer aí algumas coisas bem interessantes para você usar os pronomes, né? Como usar os pronomes numa frase. Isso é colocação pronominal. Então, para a gente começar essa aula, a gente vai conhecer os nossos pronomes, né? Nós estamos falando dos pronomes oblíquos, especificamente dos pronomes oblíquos átonos. Como que eles vão se comportar dentro de uma frase, onde é que eles vão aparecer? Aparecem antes do verbo? Depois do verbo? No meio do verbo? Olha só, eu tenho aí alguns pronomes oblíquos. Olha só para esse quadro que vai aparecer aqui na sua tela. Olha só, pessoal, eu tenho os pronomes do caso reto, que eu não vou envolvê-los agora aqui. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Então eles não entram. O que eu estou falando dos pronomes oblíquos, especificamente dos átonos. Olha só como aparece aí nessa tabela, ó. Eu tenho o me, o te, se, lhe, o, a, nos, vos, se, lhes, os, as. São dessa parte da tabela que eu vou usar para a colocação pronominal. Os outros, eles não entram na colocação pronominal, ok? Porque só participa da colocação pronominal os pronomes oblíquos átonos, que são aqueles que não precisam de preposição, ok? Então, vamos falar um pouco sobre colocação pronominal. Você vai conhecer 3 nomes: próclise, mesóclise e ênclise. Como é que eu uso isso? É isso que você vai aprender agora comigo. Na aula de hoje, a gente vai falar só da próclise. Eu quero que você pegue as regras de próclise. Depois a gente continua com as outras regras, ok? Bom, pessoal, normalmente essa parte da gramática, né, da colocação pronominal, ela não é muito usada no dia a dia, não é rigorosamente usada nas falas, mas para escrita de textos, para provas, esse é um assunto muito cobrado, ok? Então é muito importante para a língua escrita. Então, vamos começar a falar sobre a próclise. Próclise é quando eu uso o pronome oblíquo antes de um verbo. Para ele ser colocado antes de um verbo, eu preciso ter palavras que atraem. Presta atenção. Palavras que vão atrair esse pronome para antes do verbo. Ele só pode estar antes de um verbo, o te, o me, o se, o, a, lhe, enfim, todos os que vocês viram ainda há pouco, eles só podem estar antes de um verbo se eu tiver uma palavra atrativa, uma palavra que vai funcionar como ímã para puxar esse pronome para ali. Quais são essas palavras atrativas, professor? Palavra atrativa, a gente começa falando da primeira, né, muito usada aí, que são as palavras de sentido negativo. Não, nunca, ninguém, jamais. Essas palavras que têm esse sentido negativo, elas atraem o pronome para antes do verbo. Se elas não estiverem presentes, eu tenho que colocar o pronome lá para o final, ok? Então vamos olhar aqui para essa frase, ó. Não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim. Olha só, o se apareceu antes do verbo esqueça por um motivo. Qual foi o motivo? Porque o não atraiu ele. Quando ele atrai, o pronome fica entre a palavra atrativa e o verbo. O pronome fica aqui, ó, no meio, tá bom? Ou seja, antes do verbo. Isso é próclise, antes. Não me trouxe o carro. Quem foi que fez ele aparecer ali? O não. O não que fez o me aparecer antes do verbo trouxe. Ninguém nos ajudou. Por que eu falei ninguém nos ajudou em vez de falar ninguém ajudou-nos? Porque o ninguém atraiu o pronome para antes do verbo. Pessoal, uma regra aqui bem interessante. Se eu não tivesse essa palavra atrativa, o meu pronome volta para o final, para depois do verbo, tá? Porque eu não começo frase, preste atenção nessa regra, eu não começo frase com pronome oblíquo, ok? Não começo frase com pronome oblíquo átono. Por exemplo, olha só um exemplo simples. Te amo. Tão lindo, né? Falar isso, te amo, mas está errado. Sabe por quê? Porque eu não começo com pronome oblíquo. Eu não começo uma frase com pronome oblíquo. O certo seria amo-te. Se eu não tiver a palavra atrativa, o pronome oblíquo volta para depois do verbo. Se eu tiver a palavra atrativa, ó, trouxe. Olha para essa mesma frase aí, ó. Não se esqueça de mim. Se eu tirasse o não, ficaria como? Se esqueça de mim. Você fala para mim, se esqueça de mim. Não, não pode. O certo seria esqueça-se de mim. Porque eu não tenho palavra atrativa para trazer esse se
para antes do verbo. É por isso que o certo seria esqueça-se ou amo-te. Não te amo, tá certo? Tá certo, não te amo. Sabe por quê? Porque o não atraiu. Se eu não tiver o não, aí seria amo-te. Outra palavra atrativa, pessoal, os advérbios. Advérbios também são atrativos. Por exemplo, amanhã, agora. Agora se negam a depor. Agora se negam a depor. Amanhã me trarão o carro. Por que eu usei o me aí antes do verbo? Porque eu usei o advérbio amanhã. Mas preste atenção. Existe um sinal de pontuação que ele corta essa regra. Se eu tiver uma vírgula do lado desse advérbio, eu não posso usar próclise. Meu pronome não vem para antes do verbo. Ele fica lá no final. Por exemplo, ó, amanhã, vírgula. E eu usei uma vírgula do lado da palavra atrativa. A vírgula funciona como uma parede. A parede não consegue fazer com que aquele ímã continue atraindo, né, o pronome oblíquo. Então vai ficar amanhã trarão-me o carro. Ok? Por quê? Porque eu não tenho palavra atrativa agora, porque a vírgula cortou esse efeito. Vamos ver mais palavras atrativas. Pronomes relativos, né? Que, por exemplo. Que é um pronome relativo, ele é atrativo. Então vai ficar assim, o carro que lhe emprestei foi devolvido. Por que o lhe está antes do verbo emprestar? Por causa do pronome relativo que. A mesma coisa acontece com as conjunções subordinativas, né? Então, as conjunções que acompanham orações subordinadas, que estão nas orações subordinadas, elas também atraem. Então, por exemplo, vai ficar assim, sob que me negariam? O me foi para antes do verbo por causa do que é uma conjunção subordinativa nessa frase. Estou feliz porque me pediu em casamento. Me pediu em casamento. Me pediu. Por que o me foi para antes do verbo? Por causa da palavra por quê. Outras palavras atrativas, pessoal. Eu tenho os pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos, pronomes pessoais do caso reto, eles também atraem. Então eu posso dizer, poucos te deram a oportunidade. Por que eu coloquei o ti antes do deram? Por causa do poucos. Poucos é um pronome indefinido, ele atraiu. Alguém nos trouxe o carro. Quem foi que atraiu? A palavra alguém. Pronomes demonstrativos, ó. Esse, este, aquele, aquela, neste, isso, disso. Pronomes demonstrativos. Disso me acusaram, mas sem provas. Disso me acusaram. Por que eu usei o me antes do verbo? Por causa da palavra disso, que é uma palavra atrativa. Isso me irrita muito. Por que eu usei me irrita? Por causa do isso. Isso é uma palavra atrativa, certo? Eu te amo. Por que eu falei eu te amo? Por causa do eu, né? O eu acabou atraindo aqui esse pronome ali para antes do verbo. Continuando. Orações iniciadas por palavras interrogativas ou palavras exclamativas, né? Quais são essas palavras interrogativas ou exclamativas? Quem te fez a encomenda? Quem, quando, quanto, né? São palavras que eu uso. Para ser interrogativa, ponto de interrogação no final. Para ser exclamativa, ponto de exclamação. Isso também faz com que eu tenha essa atração, tá bom? Também são palavras atrativas. E orações que exprimem desejo. Que Deus te ajude, que Deus o ajude, que Deus o abençoe, né? Enfim, normalmente qualquer desejo que você deseja para alguém, você consegue fazer o pronome oblíquo, ele tem que ficar ali antes do verbo. Por quê? Porque aquela oração, ela dá a ideia de desejo. Eu também posso chamar de orações optativas. Então, essas são as nossas palavras atrativas. Pessoal, hoje eu quero que você se concentre nessa parte das palavras que atraem o pronome para antes do verbo. Na próxima aula, nós vamos ver sobre mesóclise e ênclise e os casos de locuções verbais, né? Como que funciona essa colocação pronominal em locuções verbais. Isso vai ser muito interessante. Espero que você tenha aprendido, espero que você memorize essas palavras atrativas, isso é muito importante. Um abraço e até a próxima aula.